Chuck in his Genghis-Khan suit and his wizard's hat. He spoke of his movie and how he was making a new soundtrack. And then we spoke of kids on the coast. Como eu sou um cara mais da antiga, por exemplo, eu comecei curtindo música, consumindo música no formato de vinil. Muito antes de vir a trabalhar em rádio e tal, sempre gostei. Meu pai sempre comprou vinil, minha mãe gostava de ouvir vinil e aí eu me criei ouvindo vinil em casa. Aí eu comecei a formar minha própria coleção até aparecer o CD, o Compact Disc, que foi uma revolução no mundo da música, né? Mas não chegou a eliminar, a mudar o meu comportamento em relação ao vinil. Eu continuei consumindo vinil, bem menos, né? Mas continuei consumindo vinil até os dias de hoje. O bazar começou mais por uma necessidade, né? Algum tempo atrás eu fiquei desempregado, custei para conseguir para me recolocar no mercado e eu notava que tinha uma procura muito grande por vinil. E eu sempre gostei, sempre tive muito vinil e tive a ideia aqui em Caxias do Sul, no ano retrasado, no festival, há 2 anos atrás, no festival de blues, no Mississippi, eu resolvi fazer um teste para ver, eu vou levar umas caixas com vinil, vamos ver como é que o pessoal reage, né, em função disso. E foi uma surpresa muito agradável, me deixou muito feliz assim, a procura do pessoal em relação ao vinil. E a partir daí eu bolei, vou começar a unir o útil ao agradável, vou começar a mexer com vinil, muita gente queria vender, trocar, enfim, foi uma coisa muito, essa relação com vinil. E aí eu comecei a comercializar vinil, não só ao vivo, mas pela internet, comecei a fazer bazares em Porto Alegre e tal, também no interior do estado, em Canela eu faço durante muito tempo, Pelotas, agora Caxias, enfim, assim que surgiu o Bazar do Vinil. E aí agora eu estou empregado normalmente, voltei a trabalhar em rádio, enfim, e continuo fazendo o Bazar do Vinil, mais por prazer mesmo do que agora por necessidade, ainda bem, né? Eu moro numa casa, eu tenho um quarto só para eles ali, né? E aí eu mantenho todo cuidado com eles e tal. Eu já tenho uma certa experiência em como manter um vinil, aí eu lavo eles e tal, deixo eles com saquinho interno, com saquinho externo, todas esses cuidados que tu tem que ter com bolachão, não pode deixar temperatura muito elevada, não pode deixar numa umidade também muito elevada. Esses cuidados que tu tem que ter com bolachão. Essa história é muito legal, porque eu pedi pro meu pai, na época era caro, não tinha dinheiro para comprar vinil, era caro o vinil. E eu gostava dos Beatles, estava começando a gostar de Beatles e pedi pro meu pai o álbum vermelho dos Beatles, que é uma coletânea das músicas mais antigas. E o meu pai, com uma expectativa com ele chegar em casa e tal, e ele chegou com o álbum marrom dos Beatles. Era o mais próximo do vermelho que tinha, era um álbum marrom. Só que o álbum marrom dos Beatles, para quem conhece, é uma coletânea de love songs, só baladas, que não era muito o que eu queria na época, eu queria um troço mais... Mas aí acabou sendo o primeiro disco que eu ganhei, eu tenho ele até hoje lá e tal, guardadinho, com todo carinho e tal. Foi o primeiro disco que eu ganhei, que acabou sendo um engano, né? Porque não era o disco que eu pedi, era um outro disco, mas era Beatles, enfim, tá tudo certo. Eu tenho algumas raridades, por exemplo, tem um disco do Lou Reed, que ele lançou em 75, que ele brigou com a gravadora na época, era uma época muito louca na vida dele e tal, e ele resolveu gravar um álbum duplo, são 2 discos, 4 lados, só com microfonia. Quando eu comprei o disco, a atendente da loja me disse, olha, tu sabe o que tu está comprando, a gente não vai devolver teu dinheiro. Eu digo que não, eu realmente sei o que eu estou comprando. Eu nunca consegui ouvir os 4 lados inteiros, porque é impossível, é uma coisa inaudível. Ele fez isso de propósito para sacanear com a gravadora, mas acabou virando um produto raríssimo, porque faz parte da discografia do Lou Reed, né? É o Metal Machine Music, o nome do disco, para quem quiser. É uma coisa muito louca, assim, acabou sendo um dos discos mais raros da minha coleção, porque tem uma edição muito limitada, né? Nunca foi relançado, porque não tem sentido, e os que tem. E aí um tá lá em casa, lá comigo. Então, o primeiro vinil que eu comprei foi um do R.E.M., e assim, eu catei ele num bazar, num sebo, paguei R$10 dele, assim, me fez muito feliz. Foi a primeira sensação, assim, do som que o vinil traz, assim, que é muito bom, é uma sensação de nostalgia. Eu não passei por essa época e é muito bom hoje poder passar e tu, por exemplo, chegar num bazar aqui, tu ter o vinil da tua banda, assim,
um som muito bom, uma qualidade bacana, enfim, entre outras características. O meu vinil favorito é a Alucinação, do Belchior, porque é um vinil que, tipo, meus pais já tinham ele, na verdade, estava lá em casa, assim, escondidão. Então, comecei a curtir um vinil que já estava ali em casa e, sei lá, meu preferido, assim. Eu gosto muito dos sons dele, tipo, da vibezona. Bom, o vinil que eu mais gosto é do Pink Floyd, que é o Dark Side of the Moon, é da minha sogra. Eu gosto mais dele porque esse som a gente não consegue ouvir em CD, não consegue ouvir na internet. Eu só que só tem no vinil, é muito bom ouvir. Bom, o vinil que eu mais curto, acho que eu vou falar de algum que eu tenho, pelo menos que eu tenho ouvido bastante em casa, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles, não só pela capa, pela época da psicodelia dos Beatles, pela mudança toda, mas pelo jeito que ele soa e pela viagem que você entra quando a gente está ouvindo. E é isso aí, eu já tenho boas lembranças assim, de ouvir ele com meus amigos ou sozinho, assim. O meu vinil favorito é o Cosmos Factory do Creedence Clearwater Revival, que inclusive eu comprei aqui, porque são as músicas preferidas do Creedence e o álbum é muito foda. A gente volta a ter a gente volta a ter o prazer de ouvir música, sabe? Aquele ritual de ouvir música, de pegar o vinil, colocar a agulha, depois ter que trocar o lado, quando terminar o lado 1, tu vai lá, ouve o lado 2, aquela coisa, sabe? Lá em casa, desde que a gente começou a consumir vinil mais, assim, a gente reaprendeu a ouvir música. A gente ouve música, a gente senta para ouvir música, não ouve música fazendo outras coisas, como as pessoas fazem hoje em dia. Tu tem um MP3, tu faz tudo ouvindo música, mas na verdade tu tá fazendo outras coisas, tu não tá ouvindo música é coisa secundária. Com a volta do vinil, tu volta a ouvir música, sabe? A prestar atenção. Além disso, a qualidade do vinil é muito superior à qualidade do compact disc e muito mais superior ainda à qualidade do MP3. On the dirty boulevard, he's going out. To the dirty boulevard, he's going down. To the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me you're hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says.